Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar um pouco sobre o dom da profecia. Lembrando que estamos ainda em 1 Coríntios, tá? Capítulo 14. Falando um pouco desse livro aqui, do nosso querido Hernandes Dias Lopes. Espero que todos vocês estejam sendo edificados nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Para a gente tem sido muito edificante. Espero que nós estejamos passando isso para vocês, tá? Eu queria orar nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento de aula, para que nós possamos sermos abençoados por Ele e instruídos por Ele também. Pai, obrigado por cada um dos meus irmãos que está aqui nessa manhã. Que cada um deles, ó Pai, sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, que a Tua graça e o Teu amor, ó Pai, possam os abençoar e eles possam, Senhor, serem edificados por Ti através da Tua palavra e do ensinamento da Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nos deu uma ótima aula nesse momento, e que nós possamos ser abençoados e assim, Pai, como nós aprendemos, nós possamos também passar esse aprendizado para os nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero que todos vocês estejam com a Bíblia aberta aí. Vamos falar sobre o dom da profecia. Nessa aula você vai aprender um pouco mais sobre o dom de profecias na igreja. Quais são os cuidados que a igreja deve tomar? Quais são os cuidados que a igreja deve tomar, né? Em relação a esse dom. E o que o indivíduo, que cada um de nós precisa saber sobre os dons do Espírito e se nós devemos buscá-los. Fique com sua Bíblia aberta aí para que a gente possa fazer a leitura. E através da leitura, nós já podemos partir para a nossa reflexão e para a nossa aula dessa manhã. Como eu já disse para vocês anteriormente, meu nome é Danilo Almeida e eu só estou aqui porque eu acredito no ensino da Bíblia, no ensino das Escrituras e como ela pode impactar o nosso coração e a nossa vida a cada dia mais. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ler novamente. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende em espírito, fala em mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Olha que instrução importante. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim.
Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação à igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Ou em língua, né? Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. E os segredos do seu coração serão expostos. Aliás, isso aqui está repetindo, tá, irmãos? É o outro slide. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês podem profetizar cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Olha aí, hein? Prestem atenção que a gente vai falar sobre isso mais na frente. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo seja ignorado.
Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Vamos lá, o que é o dom da profecia ou de profecia? O que é o dom de profecia? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, e se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, o que diz em Romanos 12:6. Use-o na proporção da sua fé. O que é proporção da sua fé, meu irmão? O que é proporção da sua fé? É o conteúdo das Escrituras, sim, a proporção da sua fé. É o conteúdo das Escrituras, é aquilo que você aprendeu, absorveu e é iluminado através do Espírito Santo para que possa profetizar. Então quer dizer, Danilo, que quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu conheço da Bíblia, mais eu conheço de Deus, mais eu posso profetizar? Porque vai ser a proporção da minha fé? Sim, é por isso que é tão importante nós nos alimentarmos da Escritura, nos alimentarmos da Palavra de Deus. É isso aí, a Palavra de Deus, a proporção da nossa fé. O apóstolo Pedro, ele esclarece uma coisa pra gente. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4:11. Mas o que são os oráculos de Deus, meus irmãos? O que são os oráculos de Deus? O que são esses oráculos de Deus? Será que é isso? Os oráculos de Deus. Será que é isso? Algo místico, misterioso, meio transcendental? Não, é a palavra de Deus. Isso, exatamente, a própria palavra de Deus. O que Pedro está falando é que seja conforme a palavra de Deus. Está confirmando aquilo que estava em Romanos. Olha aí. Pregue a palavra, que é o que Paulo novamente lembra para Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, que você, meu irmão, ao profetizar, a palavra deve ser o centro, deve estar sobre o seu coração, sobre a sua vida, na sua boca. A boca fala daquilo que está cheio o coração e o profeta está cheio da palavra de Deus. É por isso que quando ele profere coisas, ou melhor, ele profere a palavra de Deus, coisas relacionadas ao reino de Deus. Mas o que é profecia? O que é profecia, meu irmão? É a pregação da palavra de Deus. Nossa, Danilo, você está sendo tão simplista, tão simplista nisso que você está dizendo. Gente, é porque a profecia ou o profeta não é uma função ou posição que uma pessoa ocupa. Por isso que Paulo diz assim, que gostaria que todos nós profetizássemos. É isso que ele fala pra gente. Eu gostaria que todos vocês profetizassem, porque o desejo do coração de Paulo é que todos nós pregássemos a palavra de Deus, que todos nós tivéssemos essa intrepidez de pregar a palavra de Deus, que todos nós tivéssemos esse conhecimento, essa profundidade da palavra de Deus, ou essa busca, esse anseio por conhecer as Escrituras e poder pregar e falar, pregar a palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. É por isso que o tempo inteiro Paulo enfatiza isso na carta aos Coríntios. Olha aí. Então, é só o pastor que prega a palavra? É só o pastor que tem o conhecimento das Escrituras? É só o pastor que pode, que tem o domínio da palavra? É só ele
Não, meus irmãos, é exatamente isso que Paulo está nos dizendo. Não é só o pastor que tem Peraí que saiu de foco ali. Saiu de foco, vamos lá que já vai voltar o foco. Voltou, legal. Não é só o pastor que prega a palavra, não, a palavra está ao alcance de todos. É isso que Paulo nos lembra a todo instante. Se você for uma pessoa que se dedica ao estudo da palavra, se você é uma pessoa que se dedica ao estudo da Bíblia, à leitura bíblica, Deus fala através de você também. Você vai ser instrumento vivo, vai ser um profeta de Deus para essa geração, porque Deus também vai te usar. O Espírito Santo também vai usar a sua vida a partir do momento que você se dedica ao estudo da palavra de Deus. Não existem, quando a gente fala de profeta, né, a gente tem que lembrar, não existem mais profetas iguais ou como no Antigo Testamento. Espera aí que saiu de foco de novo. Volta o foco aí, meu irmão. Volta o foco aí, câmera. Vamos lá. Não existe uma segunda Bíblia, tá? A Bíblia já foi escrita, meu irmão. Profetas já foram, já existiram. Segunda coisa, o cânon bíblico está fechado. Deus não revela mais algo novo, mas algo que sempre está atrelado, fundamentado na sua palavra. Isso que a gente deve tomar muito cuidado, não tem nada novo, gente. Irmãos, prestem atenção, se alguém vem com uma revelação nova para você, desconfie, rejeite, rechace, porque não tem nada a ver com a palavra de Deus ou com aquilo que o Cristo de Nazaré tem para você. O cânon está fechado, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não pense que algo novo pode surgir, um profeta novo que trouxe uma nova revelação. Lembrando que isso acontece diariamente no mundo inteiro. Novos profetas surgem dizendo que tem uma revelação nova, mas nós devemos nos ater à palavra de Deus, que é a única verdadeira e eficaz para nosso ensino e entendimento, tá? Todo o ensino na igreja está atrelado às escrituras. Isso é muito importante da gente lembrar. Nós devemos estar submetidos à doutrina autorizada no Evangelho pelos profetas e apóstolos. Então, perseveremos na palavra de Deus, perseveremos em estudar sua palavra, para que essa possa produzir frutos dignos em nosso coração. Billy Graham diz uma coisa muito interessante. Hoje Deus não revela mais verdades novas. A Bíblia tem uma capa definitiva. Muito interessante essa fala, né? O próprio Billy Graham aí não se deixava levar pelas heresias. Próximo. O dom da profecia é segundo a proporção da fé, como eu já li no começo para vocês. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Vamos lá. O dom da profecia é segundo a proporção da fé. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre alguns erros quanto ao exercício do dom de profecia. Alguns erros que muitas pessoas cometem, ou que pensam, né? Ou que já têm uma ideia pré-concebida sobre o dom de profecia. Primeiro, não é um dom
estático, não é um estático no sentido de parado, mas no sentido de êxtase. Não é um dom que é exercido em estado de êxtase. O que a gente deve lembrar é que existe ordem e existe o domínio próprio, né? Nós não podemos deixar de pensar que os dons do Espírito eles são exercidos em detrimento dos frutos do Espírito. O que quer dizer é que não é porque eu tenho o dom de profecia que eu vou exercê-lo sem domínio próprio. Isso a gente tem que lembrar. O fruto do Espírito anda junto com os dons do Espírito. Isso é uma lição muito importante pra gente, porque eu não posso simplesmente achar que uma coisa exclui a outra. Nós precisamos buscar sermos transformados a cada dia mais pelo Espírito Santo, buscar sim os dons do Espírito e lembrar sempre um está totalmente ligado ao outro. Segundo, o culto tem ordem. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Vamos lembrar, o culto é um culto em ordem. Se uma pessoa está profetizando, é o que eu falei na aula passada. O Espírito Santo não é burro. Irmãos, lembrem-se sempre disso. O Espírito Santo não é burro. Ele tem uma mensagem para sua igreja. Ele tem uma mensagem para o seu povo. E ele quer dar aquela mensagem naquela noite. Não se deixe enganar por vozes que se levantam e causam confusão. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Terceiro, profeta não fala meu servo, mas sim, assim diz o Senhor. É uma das coisas que a gente vê bastante. Quando existe um pentecostalismo exacerbado e quando nós percebemos a falta de instrução, falta de domínio próprio, em que a pessoa em um estado de êxtase, em um estado de, como é que eu posso dizer, ânimos exaltados, ela sente algo no coração e ela diz para a pessoa. E como a gente já aprendeu que o dom de profecia, nem o dom de línguas, ele é exercido dessa forma em algo que simplesmente que você sente, mas que ele tem o domínio próprio, que ele tem a ordem e que você precisa atrelar tudo isso e estar atrelado aos frutos do Espírito, o profeta se levanta e diz, meu servo. Começa a profecia. Aliás, você já deve, se você frequentou às vezes alguma comunidade que tinha esse costume, você pode até ter recebido esse tipo de profecia, meu servo. E só que a profecia, ou o profeta de Deus, ele não fala meu servo, ele fala assim diz o Senhor, porque a palavra não é da pessoa para outra pessoa, mas é de Deus para a pessoa. É por isso que nós devemos prestar atenção a todo instante, todo momento, e é o que a gente vai falar um pouco mais para frente. Quem é que tá falando? Por que tá falando? Como que tá falando? Isso está seguindo a ordem. A ordem que eu digo é a ordem do culto, tá? Para que não fique aquela coisa bagunçada. O dom de profecia precisa ser provado. Olha aí que interessante. O dom de profecia precisa ser provado. O crente deve ser um ouvinte criterioso. O que quer dizer isso, Danilo? Significa que a partir de agora você vai entrar em todos os cultos à espreita, sempre com o pé atrás naquilo que você está ouvindo, sempre com a pulga atrás da orelha relacionada àquilo que você está ouvindo, procurando minuciosamente um erro naquilo que a pessoa está falando lá na frente. Não é dessa forma. Não é isso que você vai fazer. Não, esquece. O crente deve ser um ouvinte criterioso e deve prestar, sim, atenção. E existem alguns aspectos
aspectos que você, meu irmão, como um ouvinte criterioso, deve ficar atento em relação ao profeta, em relação à explanação da palavra de Deus, que é o dom de profecia. Primeira coisa que você deve prestar atenção. A mensagem glorifica a Deus? A mensagem da pessoa que está falando ali, aliás, esses pontos aqui são extremamente importantes, tá? Que dão um parâmetro para a gente seguir, dão um norte para a gente falar, poxa, realmente são coisas que eu devo pensar. Alguma coisa. Vamos lá. A mensagem glorifica a Deus? Esses são pontos importantes que nós devemos pensar. E esses pontos aqui dão um parâmetro interessante. Quando a pessoa está falando, ela está lendo, ela está explanando, essa mensagem glorifica a Deus? Essa mensagem está glorificando o nome do Senhor, está exaltando o nome do Senhor? Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Lá em 1 Pedro 4,11, a gente deve se lembrar disso. Segundo, a mensagem está de acordo com as Escrituras? E aí? Gente, nós não podemos ser ouvintes sem discernimento espiritual. Olha aí, ó. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo elogiou a igreja de Bereia porque eles examinavam as Escrituras, porque eles eram pessoas que, conforme eles iam ouvindo, eles iam examinando para ver se era exatamente aquilo que Paulo estava falando. Membro da igreja, ouve o pregador com a Bíblia aberta. Você, meu irmão, ao ouvir o pregador, ouça-o com sua Bíblia aberta, o tempo inteiro verificando e sendo instruído na palavra. Outro ponto. A mensagem edifica a igreja? A mensagem que está sendo passada edifica a igreja? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. 1 Coríntios 14:13. E lá também em 1 Coríntios 14:12 diz assim, ou melhor, exatamente, 1 Coríntios 14:12. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Pode ser que você... perdi aqui. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14:17. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Paulo nos lembra o tempo inteiro. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Meu irmão, a mensagem edifica a igreja. A mensagem que está sendo pregada, que está sendo explanada, edifica a igreja. Bom ponto para a gente pensar. Outro ponto, o profeta se submete ao julgamento dos outros. O profeta se submete ao julgamento dos outros. Ponto extremamente importante.
Isso quer dizer que a gente tem que julgar a pessoa que está lá na frente. Isso quer dizer que a gente tem que... Não tem nada a ver. O profeta, a pessoa que tem o dom ou está explanando através do dom, ela se submete ao julgamento dos outros. O que quer dizer isso? Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, um profeta também está sujeito ao julgamento da sua mensagem. Porém, lembrando, aquele profeta que é um profeta de Deus, ele não vai ter em nenhum momento nenhum medo desse julgamento por conta dos irmãos, porque ele sabe que aquilo que ele está falando é palavra de Deus e ele se submete a isso. Ele se submete a isso porque sabe o dom que Deus colocou em seu coração e deve ter a humildade para tal. Somente um profeta com humildade é que ele se submete a esse tipo de atitude. O profeta está no controle de si mesmo. Lembrando que a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre que o profeta não pode exercer seu dom em estado de êxtase. 1 Coríntios 14, 29 diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, significando que a pessoa deve se controlar para exercer o seu dom. A pessoa deve ser uma pessoa controlada. Novamente vem aquela questão dos dons do Espírito que não deve ser excluída em momento algum na vivência e no exercer dos dons do Espírito. Os propósitos do dom da profecia. 1 Coríntios 14, 3, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Não devemos nos esquecer nunca disso. São os mesmos propósitos das Escrituras. É por isso que quando você profetiza, que a profecia está totalmente atrelada e embasada nas Escrituras. Uma coisa não exclui a outra, não há como serem excludentes, elas são diretamente proporcionais. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. 1 Timóteo 3, 16 e 17. Glória a Deus. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. O Warren Wiersbe, assim é o nome dele, eu acho. Ele coloca 3 pontos aqui pra gente, que são importantes para o profeta ou para o dom de profecia. Primeiro deles é a edificação. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, e de fato ninguém o entende, em espírito fala em mistério. Mas quem profetiza o faz para edificação. Eita, saiu de foco ali. Não tem problema, vou continuar falando aqui para vocês. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Deixa eu voltar. Aí, voltou. Legal. Perfeito. Segundo ponto. Entendimento. Quando você sai do culto
sai do encontro. Aquilo te trouxe entendimento espiritual. Você sai e consegue dizer, eu entendi aquilo que foi falado, eu entendi aquilo que foi pregado, eu fui edificado por aquilo bateu aqui, deu entendimento na minha mente. Essa é uma das formas da gente entender e julgar o que o profeta está dizendo, a profecia e o dom de profecia. Terceiro, ordem. O profeta agiu com ordem. O profeta foi uma pessoa que que foi uma pessoa cortês, agiu com cortesia com a igreja. No culto da igreja de Corinto não existia ordem. É por isso que Paulo pega tanto no pé do pessoal de Corinto em relação às pessoas trabalharem para a edificação da igreja. Uma igreja que não é ordenada, que não age de forma ordenada, as pessoas não são edificadas. Mulheres no culto, esse é um ponto muito interessante. Até vou tomar água antes da gente falar um pouco sobre esse ponto. Sobre o que Paulo disse, que é muito debatido nas igrejas. Vamos lá. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Eita, essa palavra aqui. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Em casa. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Meus irmãos. E agora, o que eu fui me meter aqui de falar sobre esse texto? O que eu fui falar sobre esse texto agora? Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja, 1 Coríntios, lembrando que isso aqui está na Bíblia. Está na Bíblia, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. Eu sei, você revirou da cadeira agora, você se mexeu, foi... Não sai daí. A gente vai falar sobre isso agora. Não saia daí, irmão. Nem irmã, por favor. Principalmente irmãs. Aliás, não. Principalmente irmãos. Prestem bem atenção. Então quer dizer que mulher não pode falar? Gente, a gente precisa lembrar, e eu falei para vocês na primeira aula. Existem algumas questões na Bíblia que elas são estritamente culturais. O que quer dizer, Danilo, que elas são estritamente culturais? Quer dizer que elas refletem o pensamento de uma época e não um pensamento global da Bíblia. E não um pensamento onde toda a Bíblia está voltada para aquele trecho em específico, certo? O que a gente vê aqui é que dentro da cidade de Corinto, uma mulher corintiana, ela era totalmente associada à prostituição. Uma mulher ali na vida dos coríntios, ela era associada à prostituição. É por isso que ao olhar dos homens, aos olhares dos homens, elas não tinham qualquer valor. O valor delas era um valor de mercado. Era um valor simplesmente de objeto. Era uma mulher objetificada ou objetizada. Bom, era uma mulher objeto. E o que Paulo está dizendo e está instruindo aos coríntios aqui, a igreja de Corinto, é para que ela não permita que haja escândalo dentro da igreja. Para que ela não permita que as mulheres possam ser um motivo de escândalo para que outros possam conhecer o evangelho. Simplesmente isso. O que significava dizer que na época, se uma mulher
se levantasse para tirar uma dúvida durante o culto ou falar alguma coisa durante a celebração, poderia escandalizar outras pessoas. Poderia ser um motivo onde um visitante poderia achar estranho e achar ruim e não concordar com aquela prática, entenderam? Então, uma questão estritamente cultural, tá? Naquele momento específico, naquela cultura em específico que Paulo está dizendo e fazendo e dando essas instruções. Nós precisamos perceber que na Bíblia Sagrada, Deus, o Cristo ressurreto, o Cristo de Nazaré, aliás, é um Cristo que permitiu o tempo inteiro para que as mulheres se achegassem próximas a Ele. Cristo, o Jesus de Nazaré, foi sustentado por mulheres, tá? Então nós precisamos lembrar o tempo inteiro isso, que Cristo deu o valor que as mulheres mereciam. Quando as mulheres não tinham valor na sociedade, o Cristo veio para dar o devido valor que elas têm. A própria Maria, a Virgem Maria, dá esse sinal, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? Ela é esse farol que ilumina todas as mulheres e diz: bendita sois, que é o que o próprio anjo fala para Maria: bendita é você entre as mulheres. O que o anjo está falando é: você é um sinal de que eu valorizo a mulher. É por isso que eu não posso pegar uma fala específica, e nós não podemos pegar uma fala específica de Paulo para aquela população de Corinto e generalizar para os nossos dias atuais, dizendo que as mulheres não têm qualquer direito de falar, não têm direito de ensinar, não têm o direito de exercer qualquer tipo de função. Não tem nada a ver. Tá? Espero que isso tenha ficado bem claro na mente de vocês, para que a gente possa seguir em frente, tá, irmãos? Eu sei que isso pode ainda ser um motivo, posso explicar 1000 coisas aqui, mas você possa ainda achar do jeito que você acha. Aí já não é mais culpa minha, tá? Nós estamos falando exatamente no sentido aqui que Paulo falou e no jeito que a Bíblia nos ensina. Vamos lá, irmãos, seguindo para o próximo tópico aqui. A autoridade das Escrituras, que é o que o profeta deve se submeter. O profeta se submete à autoridade das Escrituras. Um profeta genuíno se coloca sob a autoridade apostólica. E o profeta genuíno se coloca debaixo da instrução das Escrituras. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. A Confissão Reformada da França, de 1559, artigo 5º, diz assim: não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazerem nas Santas Escrituras qualquer acréscimo. Opa, eu risquei demais aqui, peraí. Qualquer acréscimo. Diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os juramentos, nem as sentenças, nem os éditos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres se devem contrapor às santas Escrituras. Mas, ao contrário, por elas é que todas as coisas se devem examinar, regular, reformar,
Glória a Deus, a gente lembrando o tempo inteiro, o fundamento da nossa fé está nas Escrituras Sagradas. Irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Eu agradeço demais a todos vocês que estiveram conosco até agora. Que Deus abençoe e te dê um ótimo domingo. Vamos orar nesse momento para que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por cada um dos meus irmãos que estiveram comigo até agora. Que o Senhor venha com a tua graça, o teu amor sobre a vida de cada um deles. Que seja um domingo maravilhoso, Pai. E que eles possam profetizar na vida das pessoas, e que eles possam, Senhor, profetizar na vida da família, no almoço de família, Senhor, que eles sejam uma bênção, que através do ensino das suas escrituras, ó Pai, das escrituras sagradas, eles possam ser instrumentos de Deus, ó Pai, para essa geração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, é que eu oro e já te agradeço. Amém. Irmãos, o slide dessa aula também estará aí. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.